O milionário barbeiro fica em choque ao descobrir que o marido da mendiga negra nunca existiu. Carlos sempre foi o barbeiro dos ricos. Seu salão era um templo de beleza e luxo, onde os ecos de risadas e conversas animadas se misturavam com o aroma de produtos de cabelo caros. Ele se sentia no topo do mundo, cercado por amigos influentes, clientes que o tratavam como uma celebridade. Mas nos momentos mais silenciosos, quando a escova não estava em suas mãos, um vazio apertava seu peito. O que era tudo aquilo, se não havia significado nas interações? Numa manhã comum, enquanto preparava suas ferramentas reluzentes, uma figura surgiu na porta. Mara. Ele a conhecia bem. Uma mulher de olhar profundo e roupas esfarrapadas que se fundiam ao asfalto. Ela nunca pedia nada. Apenas observava, uma sombra na cidade vibrante. Ao vê-la se aproximando, Carlos pensou em lhe oferecer um corte de cabelo, algo simples, mas gratuito. Uma indulgência generosa para alegrar. Carlos hesitou. O que quer dizer com isso? Ela sorriu de forma enigmática e continuou. Ele me deixou há muito, mas às vezes sinto como se ele ainda estivesse comigo. Ele nunca existiu, você acredita? A frase atravessou a sala como um trovão. Carlos ficou pasmo. A ideia de um amante imaginário, de uma mulher sem teto, soava como algo surreal, quase poético. O salão estava repleto, mas Carlos se sentiu isolado. Por que essas palavras ressonavam dentro dele? Ele olhou nos olhos de Mara, buscando uma resposta. Como alguém pode viver com um fantasma? Perguntou, a dúvida fazendo seu coração disparar. Quem era ele? Mara apenas respondeu com uma expressão distante, como estivesse observando algo que apenas ela conseguia ver. Ele era alguém que me protegia, mas também me aprisionava. A liberdade e a prisão em um só ser. Carlos estava intrigado, e quando ela saiu, um impulso o tomou. Precisava entender sua história. Não antes de perceber que seu passado parecia entrelaçar-se de maneira sombria com o legado de sua própria família. Ele recordou as conversas do passado, sussurros sobre mistérios enterrados que envolviam sua linhagem, mas nunca teve coragem de investigar. Enquanto escavava os segredos de Mara, suas descobertas começaram a lembrar os ecos obscuros de um escândalo que poderia manchar seus próprios nomes. Ele se viu encurralado. O antigo amigo, um adversário que sempre soubera mais do que deveria, ressurgiu das sombras, pronto para explodir tudo em uma luz cruel. Era um embate moral torturante. Salvar Mara significava confrontar sua própria história. Mas e se isso custasse ter? A verdade ainda estava se formando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos ainda estava absorvendo as palavras de Mara, quando a atmosfera no salão começou a mudar. Um silêncio pesado invadiu o espaço, como se alguém tivesse puxado uma cortina que sepultava as conversas. Os rostos dos clientes viraram-se para a entrada, onde uma figura conhecida se aproximava. Alberto, um de seus antigos amigos. Carlos, ele chamou, sua voz cortando a tensão do ar. Precisamos conversar. O coração de Carlos disparou. Ele sabia que Alberto havia se afastado por razões obscuras
e havia rumores de que ele estava envolvido em negócios escusos. Com um olhar cauteloso, Carlos respondeu: "Agora não dá, Alberto. Tô ocupado." Mas a insistência no tom de Alberto não era algo que podia ser ignorado. "É urgente. Tem a ver com a Mara", Alberto insistiu, seu olhar ardendo com uma intensidade ameaçadora. Imediatamente as palavras de Mara voltaram à mente de Carlos. Seu marido imaginário, sua luta por liberdade. Ele se sentiu seduzido pela dor dela, mas também ameaçado pela presença de Alberto. "O que você sabe sobre ela?" Carlos perguntou, sua voz tremendo, misto de curiosidade e receio. Alberto se aproximou, reduzindo a distância. "Não importa onde você tenha escavado, Carlos. Algumas verdades não devem ser reveladas." A sensação de que algo muito maior estava sendo escondido começou a pulsar na mente de Carlos. "Revele isso de uma vez, Alberto." O salão estava paralisado, os olhares cravados nas cenas desenroladas. Carlos, com a respiração acelerada, observou os olhos de Alberto se estreitarem. "A mulher que você vê, ela não é quem você pensa." Um aperto no peito o fez sentir como se o mundo estivesse desmoronando. "Eu conheço Mara. Ela está ligada à sua família e não da maneira que você imagina." Um silêncio operático pairava. Carlos não conseguia processar. Ele só queria entender. "Ligada à minha família? Como assim?" A voz dele soou quase desesperada, um eco confuso de sua própria alma, enquanto a verdade começava a formar sombras. Alberto inclinou-se, sua voz sussurrando. O marido dela era um homem real, um homem de negócios, que teve um fim trágico nas mãos da sua família. O chão parecia desmoronar sob Carlos. Suas pernas tremiam, enquanto a memória da infância invadia sua mente. Comentários alheios sobre tragédias. Segredos sussurrados nas esquinas de casa. "Você está dizendo que minha família?" O nó na garganta de Carlos era quase insuportável. Os olhares ao redor só aumentavam a pressão. O salão, que antes era um espaço de glamour, tornara-se uma câmara de segredos e julgamentos. A expressão de Alberto era de expectativa, como quem aguardava a reação de alguém prestes a descobrir a verdade. "Você quer saber ou prefere continuar nesse mundo de glamour, sem perceber que tudo é construção de mentiras?" Carlos sentiu um brilho em seu coração. Uma realidade insuportável se desenrolando diante de seus olhos. Ele precisava saber mais sobre o passado obscuro que ligava Mara ao seu sangue. Mas antes que pudesse agir, um grito estridente cortou o ar, ininterrupto e ensurdecedor. "Fogo! Fogo!" As chamas verdes surgiram do fundo do salão. O incêndio que consumia tudo. Desespero e caos tomaram conta do ambiente, transformando o glamour em pânico. Carlos viu personas de seu mundo desmoronando, os influentes agora se transformando em meros sobreviventes, enquanto o calor e a fumaça o rodeavam. E no meio da confusão, ele só conseguiu pensar em Mara, em como suas palavras se tornaram proféticas. A reviravolta não poderia ser mais clara. Quem era Mara? Quem havia morrido? O que ele realmente sabia sobre sua família? O incêndio era apenas o começo de um inferno muito mais profundo. A verdade estava se escondendo nas chamas, e Carlos sentiu que qualquer escolha agora o levaria a um abismo. Ele precisava fazer sua escolha, mas antes que pudesse decidir, o que mais se perderia nas chamas? O passado ou seu futuro? E mais grave, quem sairia vivo disso? O fogo estava apenas começando. O calor do incêndio crescia. E Carlos sentiu a fumaça entrando em seu peito. O pânico se espalhou pelo salão. As pessoas gritavam, corriam,
e o glamour que antes preenchia o espaço agora se transformava em caos absoluto. Carlos olhou para Alberto, que parecia ter desaparecido em meio à multidão em fuga. Ele precisava encontrar Mara, a mulher que estava no centro de tudo. Suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Com dificuldade, ele se afastou da onda de desespero e correu em direção à porta. A fumaça o fazia tossir, e o calor queimava em sua pele. Mara gritava, mas a voz se perdia na confusão. O que tinha acontecido? O que a ligação dela com sua família realmente significava? A frase de Alberto o atormentava. O marido dela, um homem de negócios, que teve um fim trágico nas mãos da sua família. Ele precisava entender. Ao virar uma esquina, seus olhos se fixaram em uma figura familiar. Era Mara, parada em um canto, olhando para ele com um ar sereno. Era surreal. No meio da confusão, ela parecia quase em paz, como se tudo ao seu redor não fosse real. Carlos chegou até ela, ofegante. Você não deveria estar aqui. O salão está pegando fogo. Ele segurou os ombros dela, tentando arrastá-la. Mas ela não se moveu. Mara, o que você sabe? O que Alberto quis dizer? Ele implorou, as palavras soando como um desespero. Ela sorriu, mas era uma expressão triste. Carlos, não posso ir embora. Preciso ficar. O passado não se desfaz tão facilmente. Os olhos dela brilharam com uma intensidade que fez o coração dele acelerar. Sobre seu passado, eu sou a chave. As chamas cresceram atrás deles, mas ela parecia imune. O que você quer dizer? Você é a chave para o quê? Uma mistura de confusão e medo. O mundo ao redor estava desmoronando, mas a expressão de Mara era como se ela tivesse controle. Foi nesse momento que ele notou o pequeno broche que ela usava. Parecia familiar. Um símbolo que ele tinha visto em fotos antigas de sua família. Mara, onde conseguiu isso? Ele olhou fixamente. As peças da memória começando a se encaixar. As lendas familiares, lendas. Os sussurros de um segredo há muito guardado. A expressão dela mudou, cheio de tristeza. Este é o símbolo da verdadeira herança que você carrega. É a ligação com o que aconteceu. Carlos, o homem que eu chamava de marido, ele era um dos seus antepassados. O tempo pareceu parar. As chamas pareciam dançar ao redor, mas nada era mais quente que a verdade revelada. Você... Como assim? Ele era inocente. O que aconteceu com ele foi um erro da sua família. Mas você tem que decidir. Você vai continuar com esse legado de dor ou vai quebrar o ciclo? As palavras dela eram profundas, cortantes. Uma escolha que parecia impossível de fazer no meio de um incêndio. Carlos ficou paralisado. Tudo aquilo que ele pensou que sabia, sua vida, seu passado, era agora uma construção de mentiras. Olhando para Mara, ele percebeu que estava em um abismo. O que mais ele não sabia? Os gritos aumentavam, o calor aumentava, e a porta de saída começou a se fechar. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse decidir, um estrondo colossal ecoou por trás deles. O teto do salão desabou em uma cascata de madeira e cristal, como um colapso de sua vida. No impacto, esquinas de realidade se desintegraram. Carlos sentiu-se sendo empurrado para o chão, com Mara caindo ao seu lado. Mas no instante em que tudo escureceu, algo curioso aconteceu. Ele ouviu a voz de Alberto ecoando em sua mente. Algumas verdades não devem ser reveladas. E a luz se extinguiu.
As chamas devoravam o espaço, e ele percebeu que a confusão e o caos poderiam ser a chave para sua liberdade. Mas o passado, com sua sombra densa, ameaçava engoli-lo. O que realmente aconteceria agora? A resposta estava nas chamas, e Carlos estava em meio a um inferno de segredos. As chamas consumiam o espaço ao redor de Carlos. Ele sentiu o calor intenso, como se a própria vida estivesse lhe queimando. O desespero era palpável. O som da madeira estalando e o grito de pessoas tentando escapar criavam uma sinfonia de caos. Mas, em meio a tudo isso, os olhos de Mara pareciam brilhar, como se ela ainda estivesse em um mundo separado do incêndio que o cercava. Era como se a verdade estivesse prestes a ser revelada. "O que você quer dizer com ser a chave?" ele perguntou, tentando entender. A fumaça começava a obscurecer sua visão, mas ele não conseguia desviar o olhar dela. Mara respirou fundo e, por um momento, parecia hesitar. "Carlos, o que você considera passado muitas vezes se entrelaça com o presente de formas que não conseguimos enxergar." As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. "Você precisa saber a verdade sobre sua família." A urgência em sua voz fez os pelos do seu corpo se arrepiarem. Só então ele percebeu que o broche dela, aquele símbolo que o intrigava, não era apenas uma conexão com o passado. Era o próprio coração de uma revelação devastadora. "Mara, me conta o que aconteceu." Sua voz estava quase em um grito. Mas no fundo, ele já sabia que a resposta não seria: "Carlos, você acha que só sua família tem segredos? Eu também. Minha vida, tudo isso é uma construção de ilusões. Você não sabe quem eu realmente sou." Nesse instante, tudo ficou mais claro. A tristeza nos olhos de Mara se transformou em um frenesi de emoção. O marido que eu mencionava, ele era ligável à sua família, mas não da maneira que você pensa. Ele é parte de um jogo muito maior do que qualquer um de nós. Carlos ficou paralisado. A revelação o atingiu com o peso de um trovão. "Mara, como você sabe disso?" As chamas se aproximavam e o calor era insuportável. Ele sentia a necessidade de fugir, mas as palavras dela o mantinham preso. "Porque eu sou parte disso, Carlos. Eu sou a filha dele." Um silêncio ensurdecedor pairou entre eles, quebrado apenas pelo som do fogo se alastrando. Os olhos de Carlos se alargaram e seu coração disparou. "Você, filha dele? Mas isso é como assim?" A mente dele girava, tentando conectar as peças. "Seu avô matou meu pai. Um erro, uma traição, e eu cresci sendo ensinada a vingá-lo." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se com a fumaça que a envolvia. "Mas agora, vendo você, não posso mais seguir esse caminho." Os rostos da multidão ao redor começaram a se desfocar, todos em pânico e correndo para se salvar. Mas para Carlos, tudo se resumia a Mara e a devastadora realidade que acabara de ser apresentada. E se tudo isso fosse uma armadilha? A ideia surgiu como um relâmpago em sua mente. "Você sabia tudo isso desde o começo? Você estava me usando?" "Não, não assim, eu nunca quis isso. A verdade é que eu não posso me vingar de você. Eu me apaixonei." As palavras dela dispararam como um tiro, e Carlos sentiu seu coração titubear. Ele não conseguia processar. Ela era a chave de uma herança sangrenta e, ainda assim, havia amor naquelas palavras. O som do fogo aumentando interrompeu a conversa. "Precisamos sair daqui agora", ele gritou, puxando-a para o corredor estreito. Mas ela hesitou.
Carlos, você precisa decidir. Você quer saber a verdade ou continuar vivendo na mentira? Ele olhou nos olhos dela. Pausar para sentir aquele nó na garganta que ele sempre tinha. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? E mais importante, o que ele estava disposto a perder? Enquanto a estrutura começava a desmoronar ao seu redor, a escolha ressoava em sua mente. Aonde você vai, Mara? Perguntou, implorando por uma resposta. A sala começou a tremer, e uma parte do teto caiu logo ao lado deles. A fumaça se tornava densa. Mara, precisamos ir. Escolha. E então, quando a realidade parecia pronta para desmoronar, um estrondo ensurdecedor ecoou, e o fogo explodiu em uma onda devastadora, engolindo tudo à sua frente. No último segundo, ele a agarrou com força. Mas o que ela disse a seguir mudaria tudo outra vez. Carlos, o fogo. Ele vem para limpar o passado, e talvez você e eu precisamos queimar para renascer. E com isso, as chamas o cercaram, e Carlos se viu em um abismo que não esperava. O que realmente aconteceria agora? Como escapar da verdade ardente que queimava entre eles? A única certeza era que em algumas frações de segundo, suas vidas estavam prestes a se transformar para sempre. As chamas o cercavam como serpentes famintas, dançando e estalando, enquanto a tensão entre Carlos e Mara pulsava no ar quente. Carlos, não posso ir embora. O passado não se desfaz tão facilmente. As palavras dela ecoavam em sua mente, enquanto seu coração disparava. Sabia que a escolha que tinham pela frente mudaria tudo. Mas quando ela falou que seu pai era o homem que Carlos pensou estar morto pelas mãos de sua família, foi como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Você é filha dele? Carlos mal conseguiu articular as palavras, a confusão apossando-se dele. As chamas pareciam mais intensas ao seu redor, mas nada se comparava à tempestade dentro dele. A verdade emanava da boca de Mara como um furacão prestes a arrasar tudo. Ele foi inocente. Eu não sabia quem você era até agora, Mara gritou, sua frustração misturada com desespero. E tudo o que eu queria era proteger você. Mas isso não vai acontecer se não sairmos daqui. O diabo em sua mente começou a fazer perguntas. Ela estava dizendo a verdade? Seria mesmo uma vingança disfarçada de amor? Mas não havia tempo para mais indagações. O teto estava desmoronando. Carlos segurou Mara pelo pulso e puxou-a em direção à saída. A fumaça era densa, mas a luz da porta se tornava cada vez mais visível. Vamos! Ele exclamou, só conseguindo pensar em escapar da destruição. Mas, no caminho, algo inesperado aconteceu. Uma explosão súbita e ensurdecedora fez o chão tremer sob seus pés. Não! Carlos gritou, segurando Mara com força, enquanto os destroços caíam ao seu redor. Ele achou que tudo fora consumido na explosão, mas o que aconteceu a seguir era além do que qualquer um poderia imaginar. Uma figura familiar emergiu das sombras, passando por entre as chamas e a poeira. Era Alberto, seu antigo amigo. Mas algo estava estranho. Ele olhava para eles com um sorriso que não convinha ao caos ao redor. Surpresa, Carlos! Ele gritou, com uma voz perversa. Você realmente acreditou que poderia escapar disso? O que você está fazendo aqui, Alberto? Você não estava no salão? Carlos sentiu um frio na espinha. A euforia da fuga foi abruptamente transformada em terror. Você sabia sobre Mara, não sabia? Claro que sim. Eu sempre soube mais do que você imagina. Alberto avançou. Sua postura era ameaçadora. Havia algo nos olhos dele que era quase predatório. E quanto à sua família?
Eu preparei tudo isso. Você está prestes a fazer parte de algo muito maior. Carlos olhou para Mara, que estava tão confusa quanto ele. O que você quer dizer com isso? A calma do outro homem contradizia o pânico ao seu redor, como se todo aquele caos fosse apenas parte de um plano perfeitamente orquestrado. Você é o legado, Carlos. Você e Mara. O homem que você acha que matou seu pai não foi um acidente, foi um sacrifício. E agora, vocês dois são a chave para algo que vai muito além da sua compreensão. A declaração de Alberto era uma bomba que fez o chão parecer ainda mais instável. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. Era verdade? Será que tudo o que sabia era uma construção? Mara olhou para ele, os olhos arregalados. E Carlos viu em seu olhar um misto de medo e revelação. O que você vai fazer, Carlos? Alberto sorriu, um sorriso que revelava um prazer cruel. Escolha sabiamente. O que resta de sua família depende disso. Antes que pudesse responder, uma nova explosão ecoou, e Alberto desapareceu em meio à fumaça. Carlos e Mara estavam sozinhos novamente, mas agora, o que era uma simples fuga, se tornara um mergulho em um abismo que ameaçava consumir suas almas. Carlos, precisamos ir. O que ele quis dizer? Cada palavra de Mara parecia uma faca, cortando o silêncio opressor. Mas Carlos já sabia. Havia algo mais profundo, algo escondido nas sombras, ligado ao seu sobrenome e à história de sua família. Agora, a luta não era apenas pela sobrevivência. Era pela verdade que poderia destruir tudo o que conheciam. Ele olhou para Mara, o calor das chamas refletindo em seus olhos. Não temos mais tempo. Temos que decidir. Enfrentar isso ou ser consumidos por esse inferno. O futuro era incerto, mas Carlos podia sentir que a resposta estava prestes a ser revelada nas chamas que o cercavam. O que mais eles realmente não sabiam. As portas do destino estavam prestes a se abrir. E a única certeza era que nada jamais seria o mesmo. As chamas se intensificavam, e Carlos puxou Mara em direção à saída. O calor era quase insuportável, e a fumaça escurecia a visão. Precisamos sair agora, ele gritou, mas a expressão em seu rosto mudou ao ver o olhar distante de Mara. Eu não sei como explicar, mas você precisa entender algo. Sua voz tremia, mas não havia tempo. Contudo, o desespero nas palavras dela o fez hesitar. Agora não, Mara. Por favor, vamos. Ele a puxou novamente, mas ela se soltou. Carlos, escute. O que Alberto disse é verdade. A urgência na voz dela fez o coração dele disparar. Eu sou a filha, mas não da maneira que você pensa. A confusão tomou conta dele. Como assim? O que você quer dizer? O tempo parecia parar. O peso da revelação iminente, fazendo a sala girar. Mas antes que ela pudesse responder, outra explosão abalou as estruturas ao redor. E que foi isso? Carlos sentiu a adrenalina disparar. Eles estavam em perigo, e naquele momento nada importava além da sobrevivência. Mas Mara não parecia ouvir. Ela estava absorta em seus próprios pensamentos. Carlos, meu pai, ele não era quem você imagina. Ela afava. A fumaça oscila entre eles. Ele não era um homem de negócios. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Sombrio como? A frustração misturada com medo entrou na voz dele. Precisamos desse tempo para sair. Mara! Era um culto. Ele tomou decisões. Decisões que afetaram suas gerações. Eu cresci ouvindo sobre você. Meu pai acreditava que você era a chave para um fim. Eu sou parte disso também. As palavras dela se fecharam ao redor como correntes, e Carlos sentiu um peso esmagador em seu peito. Foi ele quem começou tudo isso?
Ele queria se vingar da minha família. Mas a resposta de Mara não veio. Ao contrário, um grito ecoou de trás deles. Um grito que fez o sangue de Carlos gelar. De repente, uma sombra se projetou diante deles, interrompendo suas palavras. Era Alberto, mas não era o mesmo Alberto que Carlos conhecia. Algo sinister jazia em seus olhos. Parece que a verdade finalmente está chegando à superfície, ele disse, rindo de uma maneira maníaca. Mas vocês não sabem de nada. Carlos sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Mara, já preparado para um novo ataque. A atmosfera estava impregnada de tensão. Alberto se aproximou, e a voz dele tornou-se um sussurro. Você acha que sua família foi apenas vítima? Está tão enganado, Carlos. Seu avô fez pactos, e você é o candidato para um novo começo. Carlos desconcertou. O que você está insinuando? O eco da incredulidade rondava a sala. Ele viu os olhos de Alberto brilharem, revelando um brilho de ferocidade quase animal. Sim, eles planejam voltar ao poder, Carlos. E você é a chave. A conexão da sua linhagem com o nosso legado. Legado? A palavra saiu da boca dele como um acessório de veneno. Não! Isso é loucura! Mara ficou pálida, mas a determinação crescia em seu olhar. Carlos, não podemos deixar que eles usem você. Você tem que escolher libertar-se desse ciclo. Mas antes que pudesse articular uma resposta, uma nova explosão irrompeu do fundo do salão, fazendo uma parte estrutural colapsar. A luz ofuscante fez todos se virarem, protegendo os olhos enquanto destroços voavam pela sala. Carlos procurou Mara, mas o desespero fez tudo parecer um turbilhão. Quando a poeira assentou, Carlos se viu sozinho, encolhido em um canto, com o salão em ruínas ao seu redor. Mara! Ele gritou, seu coração descompassado. Ela não respondia. Carlos se virou, e no meio das chamas, ele viu uma silhueta familiar. Alberto, de pé. Você não irá salvá-la, Carlos. Agora é sua hora de escolha. A aceitação de seu destino é inevitável. E ali, cercado pelo fogo, ele se deu conta de que tudo o que pensava ser verdade estava prestes a desabar. Sua raiva se transformou em terror. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia sobre a origem do seu próprio sangue? O tempo estava se esgotando, e ele só conseguia pensar em uma coisa: redefinir não apenas o que aconteceria com ele, mas com tudo o que ele acreditava ser verdadeira. O que Alberto realmente estava insinuando era o fim ou um novo começo. As chamas rugiam ao seu redor, e Carlos percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As chamas dançavam como se estivessem vivas. Ruídos de estalos e gritos inundavam o ar. Carlos olhava para Alberto, seu coração batendo forte. Que você quer dizer com "eu sou a chave"? A palavra ressoou em sua mente como um eco, e ele sentia a pressão crescer em seu peito. Você realmente pensa que suas escolhas são suas, Carlos? Alberto sorriu. Mas havia um veneno em seu olhar. A história da sua família é muito mais escura do que você imagina. Você é apenas uma peça neste jogo maior. Os olhos de Carlos arderam com raiva e confusão. Você está mentindo! Não pode ser assim! Mas algo dentro dele começou a ruir. Ele percebeu que os segredos enterrados na sua família eram mais profundos do que podia compreender. E Mara, ela era o fio que conectava tudo. Mara! Ele gritou. Mas o efeito do alarme de incêndio abafou sua voz. Ele se virou para procurá-la. Mas o salão se tornava uma armadilha de fogo e fumaça. Era um caos. Ele via pessoas correndo, algumas caindo, outras lutando para se salvar. E no meio dessa confusão, Alberto continuava a sorrir.
Você está lutando contra o inevitável, Alberto disse, dando um passo em direção a Carlos. A verdade é que tudo se resume a um sacrifício. E se você não entender isso, será consumido pelo seu próprio passado. Carlos sentiu um nó na garganta. A ideia de sacrifício parecia tão absurda, tão distante. Mas, ao mesmo tempo, ele não poderia ignorar o que Alberto dizia. Havia algo de real, algo palpável nos olhos dele. Então, uma explosão mais forte sacudiu o lugar. Carlos se virou para o som e viu a porta que eles haviam planejado usar para fugir se fechar. A fumaça tomou conta e a luz parecia se apagar. Mara! Ele gritou novamente, sua voz se perdendo no caos. E quando ele estava prestes a se lançar de volta na escuridão em busca dela, algo mudou. Alberto deu um passo atrás, seu sorriso agora uma máscara de raiva. Você realmente acha que pode escapar do seu destino? Porque eu não sou o único que sabe sobre você. Carlos congelou. O que Alberto estava dizendo? Havia mais pessoas envolvidas? Seus pensamentos giravam, mas ele não tinha tempo para respondê-los. Mara! Ele rosnou, a voz firme, empurrando-se para a frente. Quando finalmente encontrou Mara, ela estava com as mãos sobre o broche, o rosto pálido e engasgado com fumaça. Carlos, eu não sei o que fazer. Ela olhou para ele com um olhar de desespero. Temos que ir. O que Alberto queria dizer? Você é a chave, certo? O que isso significa? Ele perguntou angustiado. E então, como se um botão invisível tivesse sido pressionado, tudo mudou. Alberto se adiantou. Ponto. Você precisa saber a verdade de uma vez por todas. Ele gritou, e as chamas atrás dele começaram a girar. E então, com um movimento brusco, Alberto ergueu as mãos e gritou. O que você não sabe, Carlos, é que a sua mãe não morreu. Ela se tornou parte do nosso legado. As palavras a fizeram tremer. Carlos olhou para Mara, seus olhos arregalados e confusos. O que você está falando? Minha mãe está morta. Eu vi o corpo. Não, Carlos. Você viu o que lhe disseram para ver. Alberto berrou, e algo em sua voz soou como um trovão. Ela está aqui. Ela está vivendo sob o seu nariz. E você é a única pessoa que pode encontrá-la. Antes que seja tarde demais. Carlos sentiu o chão tremer sob seus pés. As chamas se aproximavam, e com elas uma verdade devastadora começava a despontar. Era como se o mundo ao redor se tornasse uma tela em branco, e a única coisa que ele podia ver era a imagem da mãe que acreditava perdida. Mara se aproximou de Carlos, a expressão de pânico misturada com esperança. Precisamos entender. O que eles querem de nós? O que mais está escondido? Alberto sorriu, satisfeito. Vocês são mais do que podem imaginar. O fogo é só uma parte do plano. Com um rugido, uma nova parte da estrutura desabou ao fundo. A fuga se tornava mais urgente. Mas Carlos já não estava apenas pensando em escapar. Ele precisava entender. Algo se agitou dentro dele. O incêndio, a revelação sobre sua mãe, tudo isso era apenas o começo. Eu não vou deixar isso acabado aqui. Nós vamos descobrir a verdade, Carlos declarou, a determinação ardendo em seus olhos. Mas o que poderia isso significar? O passado, as mentiras, e agora a ideia de sua mãe viva. Tudo se alinhava em um grande mistério, que só poderia ser desvendado com coragem. Mas o que mais estava por vir? O que realmente inabitava as sombras que foram deixadas para trás? E enquanto as chamas rugiam ao seu redor,
Ele percebeu que essa jornada estava prestes a se aprofundar muito mais do que imaginava. As chamas dançavam, e Carlos sentia seu coração a 1000 por hora. Ele olhou para Mara, seu rosto inchado pelo fumo e pânico. Mara, precisamos entender. O que mais está escondido? O calor era quase insuportável, mas a adrenalina o mantinha em pé. Carlos, eu sou a chave para tudo o que está acontecendo, ela gritou, a voz trêmula. Refletindo o desespero e a urgência, ele percebeu que eles não tinham mais muito tempo. Então as palavras de Alberto ecoaram na mente dele como um eco aterrador. A sua mãe, ela não morreu. Ela se tornou parte do nosso legado. A revelação fazia o chão parecer queimar sob seus pés. Era uma verdade que Carlos nunca quis aceitar. E se fosse verdade, o que mais havia detrás dessa história? Quando ele estava prestes a exigir mais respostas, algo inesperado aconteceu. Um forte estrondo ecoou pelas paredes do salão, e o teto começou a desabar. Carlos viu pedaços de madeira caindo, e antes que pudesse agir, um grande pedaço atingiu Mara, derrubando-a ao chão. Mara! Carlos gritou, quase sem voz, enquanto a fumaça o envolvia. O terror disparou dentro dele ao vê-la caída, com o rosto pálido e os olhos fechados. A cena diante dele foi como um punhal cravado no coração. Ele não tinha a menor ideia se ela estava bem. Ele se lançou para seu lado, arrastando seu corpo para longe das chamas. Acorda, por favor, gritou, seu coração disparando com medo. Mas quando ele a tocou, algo inusitado aconteceu. Uma luz intensa emanou do broche que ela carregava. Os olhos dele se arregalaram. O broche começou a brilhar como um farol, e de repente, uma onda de energia os envolveu. Carlos, eu não sei o que está acontecendo, Mara murmurou, sua voz quase inaudível. O brilho parecia absorver as chamas ao seu redor. Mas antes que eles pudessem digerir o que estava acontecendo, Alberto apareceu novamente, agora com um olhar de pânico. O que vocês fizeram? Ele parecia intimidado, como se o poder que emergia do broche fosse algo que ele não esperava. Você sabia sobre isso? Carlos se levantou, enfrentando Alberto. Você nunca quis que a verdade fosse revelada, não é? Você a manipulou. O choque nos olhos de Alberto se misturou com raiva. Vocês não podem fazer isso. Não podem. Ele gritou, mas o brilho do broche apenas aumentou. Carlos e Mara estavam cercados por uma luz formidável que repelia as chamas e o próprio Alberto. A sala girava e os destroços pareciam flutuar no ar, como se o tempo houvesse parado. Carlos, o que isso significa? O que está acontecendo? Mara estava assustada, mas ao mesmo tempo a determinação crescia dentro dela. Era como se um novo poder se despertasse entre eles. Um poder que eles sequer sabiam que tinham. Mas a virada mais chocante ainda estava por vir. Alberto, agora com um olhar desesperado, começou a se contorcer. A luz do broche parecia queimar nele de uma forma estranha, revelando algo horrendo. Sua pele começou a rachar, e de dentro dele, uma imagem começou a emergir. A figura de uma mulher conhecida de Carlos, sua mãe. O quê? Não! Como isso é possível? Carlos mal conseguiu acreditar no que via. Sua mente girando. Era como se as chamas tivessem revelado não só a verdade sobre sua mãe, mas também a verdadeira natureza de Alberto. Foi você quem a manteve presa, não foi? Carlos gritou, a raiva dominando, mas também uma sensação única de libertação começava a brotar. A luz intensificava-se, e Alberto, que poderia ser a fonte de seu medo, agora parecia pequeno e frágil diante do que estava acontecendo. Eu nunca quis que você soubesse. O olhar de Alberto tornou-se nostálgico e, ao mesmo tempo, desesperado. Mas sua mãe, ela nunca desapareceu realmente. Ela fez um sacrifício.
E agora você deve escolher. Escolher o quê? Carlos perguntou, mas as chamas estavam cercando e a sensação de que o tempo estava se esgotando. O que você quer de mim? Alberto, a figura parecendo se desfazer, sussurrou. Se você a ama, precisará fazer uma escolha que não sonhou que teria que fazer. Carlos olhou para Mara, que agora também reverberava com a energia do broche. O que mais estava por vir? Ele tinha que decidir entre a salvar a mulher que amava ou enfrentar a verdade aterradora que seu passado carregava. A sala começou a tremer e a escolha se tornou clara. O que mais poderia se desdobrar dessa revelação perturbadora? O futuro estava prestes a desmoronar, e com isso, a vida de todos ali parecia prestes a ser totalmente reescrita. As chamas dançavam, e Carlos sentia seu coração a 1000 por hora. Ele olhou para Mara, seu rosto inchado pelo fumo e pânico. Mara, precisamos entender. O que mais está escondido? O calor era quase insuportável, mas a adrenalina o mantinha em pé. Carlos, eu sou a chave para tudo o que está acontecendo, ela gritou, a voz trêmula. A pressão aumentava. Carlos estava prestes a fazer uma pergunta, mas de repente, uma explosão fez tudo tremer. O teto ruiu e um pedaço de madeira se despencou, atingindo Alberto diretamente. Ele caiu para trás, sua expressão congelada em terror. Mas não foi só isso. Uma luz intensa começou a emanar do broche que Mara segurava. Carlos notou que ele pulsava com uma energia sobrenatural. — O que está acontecendo? Perguntou ele, confuso. A luz se intensificou e, em um momento, tudo parou. Alberto, agora ferido e cambaleando, olhou para a luz com um temor que congelou o sangue de Carlos. Vocês não podem fazer isso. Elementos dessa força nunca devem ser liberados. A voz dele parecia carregada de medo, como se estivesse prestes a desmascarar um grande segredo. Carlos e Mara se entreolharam, sem saber o que fazer enquanto a luz os cercava. Mas antes que pudessem reagir, a claridade os envolveu, e então a cena mudou. Eles se sentiram puxados para um outro lugar, em uma espécie de dimensão paralela. As chamas desapareceram e estavam agora em um espaço que parecia uma mistura de luz e escuridão. Contudo, uma figura surgiu diante deles, uma mulher que Carlos nunca pensou que veria novamente. — Mãe! Ele sussurrou, o coração disparando. Mas quando a silhueta se aproximou, a expressão dela era de dor e tristeza. — Carlos! Ah, meu filho! A voz dela parecia distante, e ele sentiu uma onda de emoções. — Eu estou aqui, mas não da maneira que você imagina. Mara estendeu a mão para Carlos, apática. — Isso não pode estar acontecendo. — Você está viva? A incredulidade deles transformou-se em choque. — Vocês precisam entender. O que Alberto disse é verdade. Eu nunca morri. Fui forçada a ficar escondida. A voz da mãe dele revelava um passado amargo. Meu sacrifício foi para proteger você, e agora posso finalmente explicar. Ele não queria acreditar, mas tudo ao seu redor começou a girar. Alberto, ainda ferido, apareceu atrás da mulher. Você não deveria estar aqui. Está quebrando todas as regras. A fúria em sua voz soava amarga. Cale-se, Alberto, você não é nada. A mãe de Carlos falou com uma autoridade que o paralisou. Era como se todo o espaço estivesse pulsando com a energia dela. A verdade sobre o seu avô e sobre o legado que você carrega não é só sangue. É uma maldição. A maldição? Carlos quase gritou, incapaz de conter a sensação de impotência crescer dentro dele. O que sua mãe estava dizendo era algo que possuía um peso extremamente profundo.
Como isso pode ser verdade? O que você tão desesperadamente escondia? Ela hesitou, o olhar triste. Seus antepassados fizeram escolhas. Escolhas que se baseavam no poder e na ganância. Os sacrifícios não eram para proteção, mas para controle. E agora, você e Mara estão no centro de tudo isso. O futuro depende de vocês. Mas, o quê? Carlos a interrompeu, as palavras tremulando em suas lips. Mas o quê? Mas se você não fizer a escolha certa, tudo isso acabará em ruínas. A maldição se concretizará e você perderá tudo. Ela olhou fixamente para Mara. Você precisa decidir agora. Bem, o que farão? Aceitar o legado ou quebrar o ciclo? Neste momento, uma sensação estranha preencheu o ar. A energia do broche piscou de uma forma alarmante. O chão começou a tremer, e Carlos sentiu uma força puxá-lo de volta. Instintivamente, ele segurou a mão de Mara. "O que está acontecendo?" gritou. Então uma explosão de luz o envolveu novamente, e antes que pudesse entender, tudo escureceu. Ele viu apenas a silhueta de sua mãe sorrindo para ele antes de tudo se desvanecer. Quando a luz finalmente se dissipou, Carlos e Mara estavam de volta ao salão em chamas, e Alberto havia desaparecido. Mas eles não estavam sozinhos. Algo havia mudado. Um eco de risadas ecoou pelo salão. Um som familiar que fez o sangue de Carlos gelar. Ele virou-se lentamente e diante de seus olhos estava a fraqueza que ele pensou estar morta. "Surpresa, meus amores", a mulher falou, uma expressão de astúcia desenhada em seu rosto. "Parece que vocês finalmente se encontraram." Era a irmã dele, desaparecida há anos. O choque foi tão intenso que ele mal conseguiu respirar. "Como é possível?" Carlos murmurou, a mente girando. A presença dela levava a história a um desfecho que ele nunca imaginou. Um novo mistério se apresentava. O que mais havia por trás da verdadeira história de sua família? Quantos segredos ainda estavam escondidos nas sombras? As chamas ainda tinham muito a queimar, mas talvez a verdadeira batalha apenas começava. As chamas fervilhavam ao redor enquanto Carlos processava o que acabara de testemunhar. Sua irmã, Ana, estava ali, viva, mas a realidade à sua frente só trazia confusão e dor. Como você pôde? Ele mal conseguia encontrar palavras. O nó na garganta crescia, e o calor asfixiante do ambiente tornava tudo ainda mais insuportável. "Carlos, eu não tive escolha. Eles me forçaram a sair. A me esconder?" Ana respondeu, sua voz carregada de emoção. "Mas agora que você está aqui, temos que parar isso de uma vez por todas." "Parar o quê?" perguntou Mara, os olhos ainda arregalados pela surpresa. "O que você sabe, Ana?" "Eu sei sobre a maldição, sobre o que nossa família fez. E eu sabia que um dia você descobriria." "Precisamos unir forças", Ana disse, o desespero em sua voz misturado a uma centelha de esperança. "Se não agirmos rápido, todos nós seremos consumidos por isso." Carlos e Mara se entreolharam, ainda em choque. Mas a voz de Carlos finalmente se fez ouvir, firme. "O que exatamente está em jogo, Ana? O que você quer que façamos?" A sala ao redor deles tremia, as chamas rosnando como criaturas famintas. Mas a verdade se erguia sobre a destruição. Ana respirou fundo, o olhar sério. "A linhagem da nossa família é carregada de conflitos. Para quebrar a maldição, precisamos descobrir o que aconteceu com nossa mãe e confrontar Alberto. Mas como vamos fazer isso se ele está solto?" Carlos perguntou,
sentindo a pressão crescente. Ele precisava de respostas. Ana hesitou, mas então os olhos dela brilharam. O broche que Mara carrega, ele é a chave. Ele tem o poder de desfazer essa realidade. As chamas se intensificaram e o som do colapso ecoou. Carlos agarrou a mão de Mara, os corações batendo em uníssono. Você está disposta a me ajudar, Mara? Ele perguntou, olhando fixamente em seus olhos. Precisamos nos unir, mesmo que isso signifique enfrentar a verdade que tem nos assombrado por tanto tempo. Mara acenou, a determinação tomando conta dela. Estarei ao seu lado, sempre. Ana, aproveitando o momento, deu um passo à frente. Então vamos. Juntos podemos encontrar Alberto e acabar com isso. Ele não pode mais controlar nossas vidas. E se ele tentar nos parar? Carlos questionou, a incerteza presente em sua voz. Então, enfrentaremos a verdade, custe o que custar. Não podemos mais viver nas sombras. Ana respondeu, a firmeza nas palavras como um impulso a mais para avançar. Sem mais hesitar, o trio começou a se mover, as chamas dançando freneticamente ao redor deles. O calor era intenso, mas o foco na saída os impulsionava. Ao se aproximarem da porta, um estrondo ocorreu. Era Alberto, um sorriso maligno no rosto, os olhos delirantes de poder. Vocês realmente acham que podem escapar? Vocês estão enredados em um ciclo que eu controlei por gerações. Ele avançou, quase rindo da expressão de medo no rosto deles. Mas ninguém recuou. Carlos segurou a mão de Mara mais forte. Estamos prontos para quebrar esse ciclo, Alberto. Chegou a hora de encarar a verdade. No instante seguinte, Ana ergueu o broche e uma luz intensa brilhou, iluminando todo o salão. As chamas recuaram como se tivessem temor, e todos sentiram a energia pulsante. Você não pode ter o controle sobre nós! Ana gritou, e a luz se intensificou, cercando Alberto. Um grito ecoou, e em um instante, tudo o que envolvia o homem que eles temiam começou a derreter sob a luz divina. O ambiente estava mudando, tudo girando, e antes que pudessem entender, Alberto desapareceu em um clarão ofuscante, a voz dele ecoando no ar. Vocês não vão escapar para sempre. Assim que o silêncio se estabeleceu, a luz do broche começou a pulsar suavemente, quase como se estivesse respirando. Carlos e Mara trocaram olhares, cheios de esperança e alívio. O calor das chamas deu lugar ao resplendor da luz, e as sombras começaram a se dissipar. Fizemos, conseguimos! Mara exclamou, sua voz tremendo de emoção. E Ana sorriu ao ver o que haviam logrado juntos. O passado, apesar de ainda sombrio, parecia finalmente estar sob controle. Mas uma dúvida pairava no ar. E se Alberto voltasse? O que mais estava escondido na história da família Beres? O que aconteceria a seguir? Carlos se virou para as duas, o coração pulsando de amor e determinação. A verdade ainda está lá fora, e precisamos encarar o que vem pela frente. Juntos. Eles se abraçaram. A vitória os envolvia, mas a estrada à frente ainda era incerta. E aí? Você ficou intrigado com o que aconteceu com Carlos, Mara e Ana? Você quer saber o que vem a seguir? Então, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.
Junte-se a nós nessa jornada.